Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Química. O tema da aula de hoje é misturas. Primeira coisa, o que é mistura? É o sistema formado pela associação de duas ou mais substâncias puras sem que essas reajam entre si. Cada substância pura participante é denominada componente e cada porção uniforme de matéria é chamada fase. Nós temos alguns exemplos de misturas que são encontradas no nosso dia a dia. A água, por exemplo. Nós já discutimos anteriormente que a água não é uma substância pura. A água encontrada no nosso planeta, ela é considerada uma mistura, porque ela tem dissolvido oxigênio, nitrogênio e outras substâncias mais. O petróleo, que é uma mistura de hidrocarbonetos, que nós vamos estudar mais para frente. O solo, quando nós olhamos o solo, nós vemos que o solo é uma mistura de vários elementos e até mesmo de outras matérias. O ar. O ar atmosférico possui composição de 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. Isso quer dizer que o ar também é uma mistura. Assim como o ouro 18 quilates, que possui 75% de ouro e 25% de cobre. O granito, essa rocha de coloração variada, nós temos aqui também uma outra mistura. Aqui nós temos a hematita, que é um dos minérios de onde nós extraímos o ferro. Quando nós encontramos o ferro na natureza, ele não está isolado, e sim no minério. A gasolina, que também é uma mistura. Por exemplo, a gasolina vendida como combustível, ela é uma mistura de alguns hidrocarbonetos e mais etanol. Aqui nós temos uma gotinha de sangue. Quando nós olhamos para o sangue, será que a gente vê o sangue como uma substância pura ou como uma mistura? Então, quando nós olhamos para o sangue, se nós dividirmos o sangue em partes, que é o que acontece quando você faz um exame de sangue, lá no laboratório eles centrifugam e obtêm os componentes do sangue. Então nós temos lá o plasma, que contém muita água, 90% de água, e nele estão dissolvidas as proteínas, os açúcares, as gorduras e os sais minerais. Então, para a gente determinar a concentração de açúcar, que é feita através do exame de glicose, o laboratório se utiliza do plasma. Já para contar glóbulos vermelhos, ele vai pegar a parte das hemácias, as plaquetas e os leucócitos nessa parte aqui, tá certo? Então o sangue, apesar de nós olharmos para o sangue e achar que ele é um material homogêneo, ele é a mistura de várias substâncias. Classificação das misturas. Bora lá. Se eu olho para essa água, eu só consigo ver um aspecto uniforme, eu não consigo ver divisões. Todo o conteúdo dentro da garrafa forma uma única porção de matéria visível. Nesse caso, então, eu tenho uma única fase. Portanto, essa mistura é chamada de homogênea. Uma mistura homogênea possui uma única fase e não é possível ver os seus componentes nem em ultramicroscópio. Uma das características da mistura homogênea é que eu não consigo ver os seus componentes em nenhum equipamento eletrônico que nós temos disponível. Então, as partículas são tão pequenininhas que você não pode ver de maneira nenhuma os componentes de uma solução. Aqui eu tenho a composição química dessa água, para provar que ali eu tenho uma mistura. Então, eu tenho bicarbonato, eu tenho cálcio, magnésio, cloreto e vários outros sais minerais. Nós não conseguimos enxergar, porque eles estão bem dissolvidos na água. E, dessa maneira, então, formando uma solução. Água com aspecto uniforme. Um outro exemplo é o álcool etílico hidratado. Esse álcool tem etanol, é um etanol, e tem água hidratada. Eu não consigo ver onde está a água e nem consigo ver aonde está o etanol. Eu tenho um aspecto uniforme, esse sistema tem uma única fase, chamado de monofásico. Nesse outro recipiente eu vou preparar uma mistura de água e sal. Para isso eu peguei um copo com água e vou adicionar o sal. Misturei bem até que o sal desaparecesse. Então, eu não consigo mais enxergar aonde estão
as partículas de sal. Eu tenho um sistema, então, que tem apenas uma fase, chamado de monofásico. Nesse caso aqui, essa mistura apresenta dois componentes, a água e o sal. Assim como, no caso do álcool, eu tenho também dois componentes, etanol e água. Algumas observações importantes. A mistura de gases é sempre homogênea. Quando eu tenho vários gases misturados, dois ou mais, eu tenho um sistema homogêneo. Só vai ser heterogêneo se eu tiver partículas, como, por exemplo, fuligem no meio, tá? Mas a mistura de dois gases, por definição, é uma mistura sempre homogênea. Dois líquidos miscíveis, o que são miscíveis? Que se misturam, formam um sistema homogêneo. Então, por exemplo, a água e o álcool. Líquidos miscíveis, sistema homogêneo. Ligas metálicas, que são mistura de metais obtidas por fusão, são misturas homogêneas. Por exemplo, o ouro 18 quilates. Para eu obter o ouro 18 quilates, eu tenho que fundir o ouro e o cobre ao mesmo tempo, fazendo uma liga metálica. Aqui eu tenho alguns exemplos de ligas metálicas bastante importantes. Então, o latão, que é uma liga de cobre e zinco, utilizada em vários equipamentos para tubulação de gás e coisas desse tipo. Encontrado no sino, na medalha do terceiro lugar, nas moedas, num busto de alguma pessoa famosa, em barras ou lâminas ou qualquer outro formato, o bronze é uma mistura muito utilizada desde a antiguidade, muitos anos antes de Cristo, teve até a idade do bronze, muito antes da idade do ferro. O bronze é uma mistura de cobre e estanho. Presente nas construções como vigas, presentes nos tubos e outras coisas mais, enrolamentos, no talher, no refrigerador, no chão do ônibus, nos parafusos e porcas, no piercing, nos cabos de aço, em outros tipos de conectores. Na corrente da sua casa está um dos materiais mais utilizados pelo homem atualmente, que é o aço. O aço é uma liga de ferro e carbono, sendo que a sua composição pode ser variável de acordo com o objetivo. Por exemplo, no talher nós temos aço inoxidável. Então, ao aço, liga de ferro e carbono, são adicionados outros elementos que impedem a oxidação desse elemento. Temos vários, níquel, cromo e etc. Aqui, o aço cirúrgico. Nós utilizamos o aço cirúrgico não só para fazer bijuterias, mas também para fazer parafusos, implantes de placas. Por quê? Porque esse aço cirúrgico ele não é reativo, então são adicionados outros elementos. E assim o aço é preparado de acordo com a aplicação que ele tem, mais mole, mais rígido, menos quebradiço e tudo mais. Aqui tem alguns exemplos, mas aonde você olhar, na esquadria da janela da sua casa, no seu portão, no automóvel do seu pai, em todos esses lugares e mais uma infinidade de lugares, a gente encontra o aço, uma das ligas mais importantes da química. Aqui eu tenho um outro exemplo. Água mineral, só que agora ela é com gás. Será que isso faz alguma diferença quando a gente classifica as misturas? Então, vamos pensar aqui. Quando eu coloco essa água no copo, eu vejo as borbulhas. Percebe então que eu tenho uma nova fase aqui, que eu não tinha na outra água mineral que não tinha gás, agora eu tenho duas fases. Uma fase que é a fase líquida da água e uma fase que é a fase gasosa, são as bolinhas de gás carbônico. Água com gás constitui um sistema de duas fases, um sistema bifásico. Essa mistura é chamada de heterogênea. Hétero, diferente, gêneros diferentes. Então, nesse caso, quando que eu tenho uma mistura heterogênea? Quando a mistura possui duas ou mais fases. E em alguns casos, como é o caso que nós temos aqui, os componentes podem ser vistos a olho nu. Mas não é sempre que a gente tem essa percepção. Por exemplo, no sangue, quando você tira o sangue, você acha que ele é homogêneo. Mas quando o laboratório faz a separação, a gente sabe que o sangue é um material heterogêneo. Então, nem todas as misturas heterogêneas, os componentes podem ser vistos a olho nu. Aqui eu tenho um recipiente, coloquei água e agora eu vou adicionar óleo.
todo mundo sabe que água e óleo não mistura, são líquidos imiscíveis. Então, eu tenho aqui a formação de duas porções uniformes de matéria, da água e o óleo. Então, eu tenho aqui uma fase que é o óleo, uma fase que é a água, que constitui um sistema bifásico. Um outro exemplo, eu tenho aqui serragem, água e areia. Tem um sistema trifásico, que tem 3 fases. Aqui eu tenho um outro exemplo de um sistema trifásico formado de óleo, água e areia. Então, nós temos aqui 3 fases de matéria. O granito é um material formado principalmente de mica, quartzo e feldspato. Ele apresenta várias colorações e vai depender da composição do granito, sendo que em alguns casos aparece até um quarto elemento, mas por definição são 3 componentes. Então, o granito constitui um sistema trifásico. Uma pergunta agora para aguçar sua curiosidade. É possível um sistema ser heterogêneo e ser formado por um único componente? Então, eu quero um sistema que tenha 2 ou mais fases, mas eu só tenho um componente. Será que é possível? Nos exemplos que eu utilizei, eu tinha vários componentes, portanto, várias fases, cada fase formada por um componente. E agora? Será que eu posso ter um sistema que é heterogêneo e ser formado por um único componente? Vamos pensar? Se eu pensar na água e gelo, água, o único componente, está no estado líquido e no estado sólido, então eu consigo obter um sistema heterogêneo, uma fase formada de gelo e uma fase formada de água líquida. Então, nesse caso, eu tenho um sistema heterogêneo com um único componente. Algumas observações importantes. A mistura heterogênea apresenta 2 ou mais fases. 2 líquidos immiscíveis formam um sistema heterogêneo. A mistura de sólidos é sempre heterogênea. E uma coisa importante que eu não anotei é que o número de fases é o número de componentes que a gente tem. Se você pegar sal e açúcar, aparentemente os dois são grãos brancos. Mas quando você mistura os dois, pode ser até que a olho nu você não consiga diferenciar se os grãos estiverem muito pequenos. Mas é claro que num equipamento óptico, como o microscópio, você consegue diferenciar esses componentes, então essa mistura vai ser heterogênea. Independente de você conseguir ver a olho nu ou não, a mistura de açúcar e sal é sempre uma mistura heterogênea. E o número de fases equivale ao número de componentes. São 2 componentes, 2 fases. E agora vamos pensar um pouquinho. Temos algumas questões. Questão 1. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Então, primeiro sistema, eu tenho óleo, água e gelo. Então, aqui eu tenho uma fase, 2, 3. Segundo, água gaseificada e gelo. Água, uma fase, o gás, 2 e o gelo, 3. Então, 3 e 3. Tem aqui a alternativa B e a alternativa E com essa sequência. No último, então, vai dar o desempate aqui. Eu tenho óleo, gelo, água e granito. Então, óleo, gelo e água, 3 fases. E o granito é uma fase? Não, o granito equivale a 3 fases. Portanto, a alternativa E, 3, 3 e 6. Anota aí, pessoal. Granito, 3 fases. Questão 2. Imaginemos um sistema formado por gás cloro, gás metano e gás oxigênio. Gás, gás, gás. Não havendo nenhum tipo de reação entre eles, podemos classificar o sistema como? Imaginemos um sistema formado por gás cloro, gás metano e gás oxigênio. 3 gases. Não havendo nenhum tipo de reação entre eles, podemos classificar o sistema como homogêneo. Tá, pessoal? Mistura de gases, não há reação entre eles, o sistema é homogêneo. Então, nessa aula você aprendeu que a mistura pode ser classificada em heterogênea quando ela apresenta 2 ou mais fases e pode ser classificada homogênea quando ela apresenta somente uma fase. Pessoal, por hoje é só. Nas próximas aulas a gente vai aprender como separar as misturas. Tchau!